E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha da mediação, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa penúltima aula dessa disciplina, ok? Então, gente, fiquem ligados porque na próxima aula a gente já vai encerrar, então, a disciplina de Sociologia e depois a gente já vai partir para as revisões e avaliações, tá certo? Então, gente, estamos chegando ao final dessa disciplina. Espero que vocês tenham gostado de estar aí nessa jornada com a gente, aprendendo, trazendo coisas novas, entendimentos, ensinamentos, e que vocês possam levar todas essas questões para a vida de vocês. Não é só para a sala de aula, né? Mas essas aulas também trazem essas reflexões que vão ser necessárias para toda a vida de vocês, né? Então, a ideia é essa, a ideia é trazer todas essas questões, reflexões, conceitos também que talvez vocês não saberiam se não tivesse aí na aula junto com a gente. E aí vocês estão aprendendo e selecionam aquilo que melhor se encaixa, aquilo que melhor atendem o que vocês querem saber e também ajudem vocês nessa caminhada, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso assunto da aula de hoje, que nós vamos falar sobre cultura material e cultura imaterial, tá? Gente, seguindo essa aula aqui, ela é uma aula que acompanha aquelas outras aulas que a gente teve, né, na aula anterior, que falava sobre o aspecto da cultura. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que seria a cultura material e a cultura imaterial. É importante vocês saberem disso, porque pode ajudar vocês aí a entender os aspectos visíveis e invisíveis de uma cultura, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a cultura material e imaterial e vamos falar sobre o patrimônio cultural. O que seria esse tal de patrimônio cultural, gente? Vocês já tentaram entender, assim, nos aspectos técnicos, o que seria um patrimônio, né? O que significa um patrimônio cultural? Se vocês não sabem, a gente vai aprender hoje, tá? Bom, então começamos pensando nas diversas formas em que a cultura se expressa. Na aula passada, a gente falou sobre a importância da construção de bens que são incalculáveis, os valores, não tem como calcular o valor de uma cultura, porque ela é única, né? E quando a gente fala disso, por exemplo, a gente traz um exemplo aqui da cultura egípcia, tá aí a esfinge e as pirâmides. Gente, tem como vender isso? Tem como calcular o valor disso? Não, gente. Isso é um patrimônio incalculável. Então, quando a gente fala de cultura, né, é difícil a gente falar de uma coisa que tem que colocar preço, valores. Claro que a gente tem a cultura de massa, tem a indústria cultural, que se empenha em botar valores em tudo. Mas quando a gente fala de a cultura de uma maneira geral, dos bens culturais, principalmente antigos, esses bens culturais mais milenares, não tem como você mensurar o valor disso. Não dá para você calcular quanto custa uma esfinge vender para alguém. Não dá, porque ele é um valor que traz a história de um povo, de um tempo. Então, ele é um bem tão precioso que não tem como vender, né? E as práticas culturais da mesma forma. A gente tem aí diversos povos no mundo com práticas totalmente diferentes. E essas práticas diferentes é que dão a riqueza que nós temos, né? Já pensou se todo mundo fosse um robozinho, fizesse tudo igual, né? Mas quando a gente se propõe a entender essas diversidades, o verdadeiro sentido da diversidade, você consegue ver a beleza das cores, as combinações, né? As danças, as línguas, as músicas, tudo tem um sentido. Isso começa a fazer sentido para você quando você se abre para o novo, quando você consegue ver beleza em todas as culturas. Porque isso é uma grande dificuldade das pessoas, é conseguir ver a beleza na cultura que não é a sua. Geralmente as pessoas só procuram ver os defeitos. Não, olha só, que gente brega, nossa, que música feia,
nossa, que comida ruim, ai, nossa, odeio a comida de tal lugar, porque, entende? As pessoas procuram ver mais os defeitos do que as qualidades, e também não olham que as nossas práticas culturais também não são perfeitas, nós também temos defeitos, e aí, né? Então a ideia é que a gente possa olhar o outro e ver essa beleza também na cultura do outro. E a cultura, ela pode ser representada de diversas formas, né? Tanto material como imaterial. E aí a gente vai entender o porquê que se dividiu entre essas duas maneiras de expressão da cultura, né? A cultura que você pode ver, que você consegue mensurar, pegar, visualizar, e aquela outra cultura que é aquela que você sente, você internaliza, são as práticas, as histórias, as lendas, né? As danças. Então, existe uma diferença aí entre cultura material, tá? E a cultura imaterial, né? Aqui você vê, por exemplo, né? Eu acho que é o Louvre, lá na França. É essa pirâmide assim toda de vidro, toda iluminada por dentro, é muito bonito, né? E demonstra uma cultura, né? A cultura europeia, traz aí uma mensagem. Então, toda cultura, ela traz uma mensagem dentro de si, né? Seja ela material ou imaterial, ela sempre traz algo para que a gente possa visualizar, refletir, né? Então, a gente consegue entender que existem essas duas culturas, né? A cultura material e a imaterial. Então, vamos começar pela cultura material. O que seria a cultura material? É um conjunto, né? Ela é formada por um conjunto de bens culturais de uma sociedade que são tangíveis. É isso mesmo, tangíveis. Eu consigo ver, eu consigo pegar, visualizar, né? E que exemplos a gente poderia utilizar para falar dessa cultura tangível, né? São as ferramentas, são as construções, os alimentos, os utensílios, tudo aquilo que a gente pode ver, né? A gente pode utilizar como exemplo do que é essa cultura tangível. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui uma imagem que mostra traços culturais, né? Bens materiais que você está aí visualizando, um vaso, sendo um vaso de barro, né? Sendo aí modelado pela mão humana. Isso é um elemento da cultura tangível, né? Da cultura material, porque eu estou visualizando, eu estou vendo a produção, né? Outro exemplo aqui, ó, é uma escultura oriental, né, que você também está vendo, você está visualizando, ele é materializado em uma imagem e você consegue ver, né, talvez até pegar, não sei se é permitido aí, pegar nessas esculturas de um modo geral, são elementos da cultura material. Conseguiram então entender, gente, que há uma diferença? Agora a gente vai ver aqui a cultura imaterial. Vamos lá. A cultura imaterial, ela é composta por práticas. Olha só que você já percebe que há uma diferença. São práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que dão a vida às sociedades humanas. Então, está representado por histórias, lendas, mitos, linguagem, né? Sotaques, que mais, gente? Expressões faciais, danças, tudo aquilo que você não consegue, né, pegar, mas sentir, ela é uma expressão da cultura imaterial, tá? E é muito rico, né? A gente tem vários exemplos disso. Como que a gente pode entender a cultura se você também não conseguir mensurar uma forma de cultura que é internalizada e você não pode ver, mas você pode sentir. Isso é muito interessante, né? Muito bem. Exemplos da cultura imaterial. A gente tem, por exemplo, a capoeira. Você conhece a capoeira? Já ouviu falar na capoeira? A capoeira, gente, ela é considerada um patrimônio imaterial da cultura brasileira.
assim como as diferentes religiões. Religião também é uma cultura, gente. Não é só uma crença, porque ela acaba adentrando o aspecto cultural, tá? Então, gente, a capoeira, ela é uma luta, uma dança também, que ela veio da África, né? Ela veio junto com os africanos para o Brasil. E aí ela se tornou algo tão presente na nossa sociedade, principalmente ali na região Nordeste, da Bahia, que ela se tornou uma prática dali daquelas pessoas que vivem ali. Então ela se tornou um patrimônio, porque é algo que é uma prática cultural também, né? Ela não é só uma forma de lutar, porque a capoeira também é uma luta, né? Ela também é uma forma de expressão cultural daquele lugar, e é uma expressão imaterial, tá? A gente consegue, tudo bem, a gente consegue ver, mas ela é uma dança com essa simbologia, né? Então é importante a gente perceber que não só a capoeira, mas também os aspectos das expressões, crenças e religiosas também são aspectos, também são objetos da cultura imaterial, tá bom? Muito bem, gente. Então, até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender a diferença entre cultura material e cultura imaterial? Tá tudo certo? Muito bem, espero que sim. Então, a gente vai agora, nesse momento, dar uma paradinha aí na nossa aula rapidinho, para vocês acompanharem comigo aqui um vídeo sobre esse tema, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta para continuar a nossa aula. Então, fique aí comigo e vamos assistir juntos esse vídeo. Vamos lá! Olá! Você aí, sabe o que é cultura? Sabe que existem vários tipos dela na sociedade? Não? Então quem vai te explicar um pouquinho sobre tudo isso é o professor de teatro Chicão Santos. Seja bem-vindo, professor. Opa, muito obrigado. Chicão, vamos começar esclarecendo o que é cultura e como que funciona? É uma coisa só? Existem vários tipos de cultura? Explica pra gente. Na verdade, a cultura é a ação do homem sobre a natureza, né? Então, tudo aquilo que o homem é capaz de inventar, de transformar, é procedimento cultural. Então, o homem tem essa capacidade, dada a sua racionalidade, de transformar as coisas, né? Então, tudo isso é cultura. E a gente vai encontrar isso no vestuário, no modo de fazer, no modo de inventar, no modo de criar, né? A gente vai ver isso nas linguagens artísticas também, na dança, no teatro, na cultura popular, enfim. A gente vai ver todos esses procedimentos culturais que o homem é capaz de fazer em todas as áreas. E o que é cultura erudita e cultura popular? Explica pra gente a diferença entre elas e algum exemplo que consiga mostrar bem essa diferença. Aí tem um parâmetro, né, para a gente medir realmente essa questão da erudição, da cultura que foi realizada num período clássico, ou numa cultura que depende de uma robustez para se realizar, e que a gente também classifica como cultura erudita, né? Aquela cultura que é realizada num período clássico. E aí nós vamos ver os grandes compositores da música, né? Vamos ver Beethoven, Bach, e todos esses que fizeram desse período um período de muito estudo, de muita pesquisa, para chegar a esse produto final da cultura. Tanto no teatro também, com as obras épicas, você vê os grandes textos, né? Até chegando a Shakespeare, mas antes dele tinha muitos outros textos, Sófocles, Édipo, enfim. E a cultura popular não, a cultura popular é uma manifestação espontânea do povo, ela nasce com os jogos, com as brincadeiras, e ali se estabelece. Então a gente vai ver isso na brincadeira de pular fogo, na quadrilha, no boi-bumbá, na folia de rei, em todos os folguedos populares, né? Então nós vamos encontrar essa diferença muito grande. Uma sofisticada, precisa de uma elaboração, precisa de um estudo para se concretizar, e a outra na liberdade da expressão do povo e também das gerações que ali vão sucedendo. E a cultura material e a imaterial, qual que é a diferença entre elas? Aí a gente vai também conceituando a partir também do entendimento do que é o patrimônio material e imaterial. O patrimônio material é tudo aquilo que é edificado, né? Vamos dizer assim, uma igreja,
um forte, um conjunto de habitacional, casas que foram construídas num período da história, que estão ali preservadas no centro da cidade. Então nós temos grandes exemplos, por exemplo, São Luís do Maranhão uma cidade que tem um conjunto arquitetônico muito importante, né, com obras realmente... Aqui em Porto Velho também a gente tem essa possibilidade com alguns prédios, né, construídos num período neoclássico. Esse fundo aí foi criado, né, porque dá para ver que não período moderno também, a gente vai encontrar isso na arquitetura. E essas obras, elas formam esse patrimônio material. E o patrimônio imaterial, nós vamos encontrar nas crenças, tudo aquilo que está no imaginário do povo, aquilo que ele faz como um costume e que se transforma nesse lugar da imaterialidade, onde não pode ser tocado, né? Aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos um grande exemplo, que é a Festa do Divino Espírito Santo, o teatro que se fazia aqui no Baixo Madeira, o teatro de adulto chamado, em que não tem um registro, não tem uma forma de você tocar nele, mas está no imaginário do povo. As nossas lendas, os mitos, então tudo isso forma o nosso grande patrimônio imaterial. Sensacional, muito obrigada. Eu é que agradeço. Para você, boa aula e bons estudos. Valeu, Ariane, muito bem. Olha aí, vocês viram aí que a gente trouxe uma pessoa do meio cultural, do teatro, né, que é o Chicão, conhecido aqui em Rondônia, para falar sobre essa questão da cultura, né? A produção cultural, ela é variada, dependendo da sociedade, dependendo do estado em que você está. Então, essa variabilidade, ela vai se concretizando, né, na própria organização dos grupos, né, dos grupos que fazem parte do meio cultural daquela região. Então, aqui em Rondônia, a gente tem uma categoria cultural, nós temos grupos culturais que estão aí trabalhando, né, buscando o seu lugar ao sol. Os artistas também de teatro, de música, de danças, eles estão aí tentando trazer a sua arte, trazer a sua contribuição para a cultura da região. Então, nós temos que valorizar os nossos artistas, né? Há ainda um pensamento muito antigo de falar que a classe artística são pessoas que não querem saber de trabalhar. Geralmente falam, quando a pessoa diz que é artista, logo se interpreta que aquela pessoa não deu certo em nada. E se você não der certo em nada, então você vai ser artista. Você vai ser cantor, você vai ser produtor, vai ser do teatro, e não é isso, gente. A classe artística é uma classe profissional como qualquer outra classe, tá? Ela é tão importante quanto qualquer outra classe, né? Há uma importância muito grande, uma necessidade de produzir cultura, né? Então, nós que não somos artistas, no caso eu, não sei, quem está me assistindo aí pode ter muitos artistas escondidos aí nessas salas de aula, vocês precisam ser valorizados, precisam ser vistos. Há de se ter também uma valorização do próprio Estado para os artistas, né? Com projetos. A gente sabe que para realizar determinados tipos de eventos precisa de dinheiro, precisa de recurso, então tem que abrir para recursos de projetos, para que os artistas também possam ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? Então, a classe artística em Rondônia é uma classe que ainda é invisibilizada, né? Nós queremos que esses artistas apareçam cada vez mais, que eles possam ser mais valorizados, né? E que não precise também só sair do estado para poder ser visualizado. A gente pode valorizar os artistas daqui comprando ingresso, indo assistir, compartilhando os seus trabalhos. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito bem, então terminando aqui esse comentário, vamos aqui para a nossa parte que vai falar sobre o patrimônio cultural, né? Nós temos aqui uma imagem que é uma imagem muito emblemática, que mostra um patrimônio que muita gente paga muito caro, né, para vê-lo. Por quê? É um lugar que visualiza-se assim, é um lugar de extrema importância, digamos assim, para esse contexto, né? Vocês estão vendo aí que é uma torre, um pedaço da Torre Eiffel, né? Que fica na
mais especificamente na cidade de Paris, na França. Muitas pessoas viajam daqui de Rondônia, do Brasil, de vários lugares do mundo para conhecer a Torre Eiffel. Por quê? Né? Se você for visualizar assim de uma maneira muito fria, você não vê nada demais. Você só vê uma torre de metal num lugar até bonitinho aqui com um jardim. Por quê que ela é tão importante que as pessoas pagam tão caro? Eu nunca fui, mas já ouvi falar que cada andar que você sobe para conhecer essa torre custa um valor. Então, assim, não é você chegar lá em Paris, chegar lá na bilheteria e falar, eu quero comprar um ingresso para subir na torre, não. Não, gente, aqui o negócio é disputado. Você tem que comprar, às vezes, meses antes, tá? Um ingresso, e você tem que pagar conforme quantos andares você vai subir, tá? Não é uma coisa tão fácil assim, não. E tem um desses andares aí da Torre Eiffel que tem um restaurante panorâmico. Então, você vai subir e lá vai ter um restaurante chiquérrimo, maravilhoso, onde você vai comer olhando toda a cidade de Paris, que dizem que é muito bonita, diz que é uma vista espetacular. Então, gente, isso que a gente fala assim, por que as pessoas pagam tão caro, né? Não só para ir visitar um lugar, mas para conhecer toda essa estrutura, se é apenas uma torre de metal. Por quê? Porque tem todo esse peso dessa palavra aqui, é um patrimônio cultural. As pessoas querem e pagam caro para conhecer esses lugares, né? E não só a Torre Eiffel, tem vários outros lugares que as pessoas viajam para conhecer, para tirar foto, para eternizar o momento que é estar perto de um lugar histórico, né? Não é só pelo lugar em si, porque se fosse só pelo lugar, tudo bem, as pessoas nem ligariam, mas é por conta da história que tem por trás de cada lugar, né? Então, o patrimônio cultural, ela é toda a produção cultural de um povo, seja ele o povo antigo, né, os povos históricos, seja os povos contemporâneos e atuais, né? Então, não são apenas obras materiais, tá? Mas também as obras não materiais, ou seja, imateriais, né? Que as pessoas produzem, podem ser a música, a língua, até os costumes, tudo isso pode se transformar em um patrimônio cultural. Quem é que vai definir o que é e o que não é patrimônio cultural? Já pararam para pensar nisso? Quem é que define, professor, então, que a Torre Eiffel é um patrimônio cultural? Gente, nós temos organismos, tanto nacionais como internacionais, que definem aquilo que se considera como patrimônio cultural. Pode ser o patrimônio do lugar, do país, como também pode ser um patrimônio da humanidade, ou seja, um negócio tão grande, tão grande, tão grande, que excede o território daquele lugar, entende? Então, a gente tem aqui alguns órgãos internacionais, como a Unesco, né, que é um órgão, um braço da ONU, que se encarrega também de promover essa questão da educação, da ciência e da cultura. E também ele atribui a obras importantes o caráter de patrimônio cultural da humanidade. Então, até aqui vocês já entenderam que quem determina isso nesse momento, né, quem determina o que é patrimônio cultural da humanidade, ou seja, uma coisa muito grande, é a Unesco, que é um braço da ONU, ok? Até aí tudo bem? Então, agora, quem é que determina o que é o patrimônio aqui no Brasil? Quem é que faz esse trabalho de catalogar, de localizar tudo que é o que não é patrimônio brasileiro? É um instituto chamado IPHAN. Olha só, tá vendo aqui, ó? IPHAN é um Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Quem é ele que é o responsável por definir aquilo que no Brasil é considerado patrimônio ou não. E qual é a importância que o IPHAN tem? Esse órgão federal, ele está vinculado diretamente ao Ministério da Cultura, tá? E foi criado em
1937. Gente, faz muito tempo, né? Então, esse ministério, aliás, esse instituto, ele foi criado por artistas ligados ao modernismo brasileiro, tá? Ele foi criado pela Lei 378, né? Ainda no governo do Getúlio Vargas, do finado Getúlio Vargas, né? E qual é a função do IPHAN? Qual é a função desse instituto? Gente, ele busca fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios e bens móveis do país. Então, gente, ele tem uma importância muito grande, olha só, tudo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ele vai tanto identificar aquilo que é patrimônio, como se esse patrimônio tiver danificado, ele vai também ser responsável por restaurar esse patrimônio, também buscar sua preservação, revitalizar os monumentos e sítios. Então, assim, ele tem um peso muito grande para o Estado brasileiro, né? E, então, vamos ver aqui qual é o objetivo do IPHAN. Primeiro, preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo o quê? A destruição e descaracterização dos tais bens. A questão, gente, é que muito dos patrimônios históricos aqui no Brasil foi destruído, foi descaracterizado. E isso, gente, é uma perda imensurável para a nossa história. Prédios que tinham 100, 200 anos, 300 anos foram derrubados. Isso aconteceu muito aqui em Porto Velho, tá? Na nossa capital. A gente tem pouco patrimônio histórico aqui porque muito foi destruído, sem a mínima preocupação de preservar a história desses lugares. Alguns lugares foram restaurados, mas outros não teve possibilidade de restaurar, né? E de acordo com o Porta, o IPHAN, a missão desse órgão, ele é promover e coordenar o processo de preservação, né, do patrimônio cultural brasileiro, tá? Não é o patrimônio geral da humanidade, que quem faz isso é a Unesco, tá? E também fortalecer as identidades, o direito à memória e a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do país. Por que socioeconômico? Porque quando você valoriza um patrimônio cultural, você transforma aquele lugar num lugar turístico. E esse lugar, sendo turístico, vai ter procura de pessoas para conhecer. E aí vai ter as pessoas, né, toda uma classe que vive do turismo. Então, isso é importante também para essas pessoas, para esses grupos, para essas cidades, esse país, né? Então, o IPHAN ele tem essa missão também de constituir isso e ajudar a população no seu desenvolvimento. Então, a gente pode afirmar que o IPHAN separa o quê? Os bens que são patrimônios materiais, então ele vai catalogar isso, tá? E também os patrimônios imateriais. Aí, esses patrimônios materiais e imateriais, né, vão ser catalogados de acordo com a sua natureza, e aí vão se transformar em 4 livros de tombo, ou seja, eles vão tombar, ou seja, registrar, catalogar, enumerar esses patrimônios. Então, a gente tem aqui o livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, tá? Que eles vão lá enumerar, catalogar as igrejas, as praças, os mercados, as feiras e também os lugares e povos que são importantes, né, para aquela cultura. Ainda também vão catalogar os sítios arqueológicos, que são considerados patrimônios. E aí a gente tem o livro de tombo histórico, que é onde são catalogadas as construções típicas culturais, as histórias de preservação e a restauração delas. Nós temos também o livro do tombo de belas artes, que é onde se registra toda a expressão cultural, incluindo a comunicação, manifestações de música, de teatro, de literatura e de artes plásticas. E o livro de tombo das artes aplicadas, que são o quê, gente? As técnicas, os conhecimentos das matérias-primas, entre as quais podemos considerar as técnicas de artesanato, a fabricação de instrumentos e até a culinária.
Olha o trabalhão que tem o IPHAN, gente. São 4 formas de registro em 4 livros diferentes, né? Olha só que interessante. Então, para esse órgão que trata dessa questão da cultura, o patrimônio a ser resguardado, ele é importante porque ele pertence à humanidade, não pertence a uma pessoa, não pertence ao presidente, não pertence ao governador, pertence à sociedade, né? Então, o tombamento, nesse caso, é um ato administrativo realizado pelo poder público, que no caso é o IPHAN, e também nos seus derivados livres. Então, esse órgão ele tem que estar dialogando tanto do poder federal, porque ele é um órgão federal, mas ele também tem que dialogar com o poder estadual e municipal. Aqui mesmo a gente tem setores aqui do governo de Rondônia que cuida dessa parte. Nós temos o Museu da Memória Rondoniense, nós temos o teatro, nós temos a Fundação de Apoio à Cultura, né? Acho que é a FUNCER nesse caso. Todos esses órgãos eles têm que estar dialogando entre si, né? Bom, a responsabilidade de resguardar e zelar pelos tombamentos federais é do IPHAN. Tudo que é federal, tá, é o IPHAN. E aí a gente começa por uma questão administrativa, né, que é um processo que é solicitado para abertura desse processo que vai analisar, né, a necessidade ou não de tombar esse patrimônio. E aí isso vai tanto dos bens materiais como os bens imateriais, né? Vai ter inscrição nos livros de registro e tudo mais depois que o processo terminar. Aí a gente tem os livros de registro dos saberes, tá? Que inclui técnicas e conhecimentos de matérias-primas. Aí pode ter ali a questão da culinária, o livro de registro de celebrações, de ritos e festas. A festa do divino, né? Onde surgiu, aí tem toda a questão do registro. Se vocês tiverem curiosidade, gente, entre no site do IPHAN, que vocês vão ver lá várias publicações interessantes, tá bom? Aí a gente tem o livro de registro de formas de expressão, aí que tem lá as músicas, teatro, literatura, e os de lugares também existem, onde vai ter lá o registro das igrejas, das praças, dos mercados e até das feiras, né? Muito bem, aí, gente, nós temos esse site aqui para vocês acessarem, vocês procurarem aquilo que interessa a vocês, tá bom? Fica a dica aí para vocês, alunos e alunas, para vocês aproveitarem que tudo isso aqui é feito para nós brasileiros mesmo, tá? O IPHAN é um instituto que foi feito para atender o Brasil, para que a gente possa conhecer também a riqueza do nosso estado, né? A riqueza da nossa nação, tá bom? Muito bem, então a gente fica aqui no finalzinho, coloquei aqui patrimônios culturais para vocês visualizarem alguns lugares que vocês possam conhecer ou não, ou já terem visto aí na televisão, nas novelas, né? Que significam muito, né? São patrimônios culturais da humanidade, né? Que tem um peso, um valor muito, muito grande, né? Imensurável. Muito bem, então vamos conhecer então esses patrimônios culturais aqui, vamos lá? Esse aqui, vocês já viram, gente? Sabe onde fica? Então, esse aqui é um patrimônio cultural antigo, né? Na época de Roma, aí, Grécia, e que você vê que está parcialmente destruído, mas estão sempre restaurando, né? A busca desses lugares é muito grande, né? Então, é um dos lugares muito importantes lá para a Grécia e tem uma importância, ele é muito procurado. E vocês podem ter visto aí em alguma novela, em algum filme, porque esses lugares acabam sendo muito importantes, né? Para se criar toda uma história. Também são lugares históricos, né? A gente também tem outros aqui, ó, só para mostrar para vocês também, ó, você vê visitantes saindo aqui, ó, desses lugares. Temos o Taj Mahal. O Taj Mahal é um lugar muito visitado no mundo, é tipo um castelo, né? Que foi construído há muitos e muitos anos. Se eu não me engano, foi o rei construiu para a rainha como um presente,
né? Se eu não me engano, eu acho que fica na Índia, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu tô falando assim, mas eu não tenho certeza. É um lugar muito visitado, provavelmente custa uma grana para você conhecer, não é barato, né? Mas ele tem um peso histórico. Você acha, gente, que dá para você vender um negócio desse? Ah, eu quero comprar o Taj Mahal. Não, gente, isso é um valor imensurável, não dá para você vender, né? E temos aqui o outro patrimônio cultural aqui da América do Sul, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é Machu Picchu, né? E a gente tem aqui, uma construção no meio das montanhas, que foi feito pelos Incas, né? Foi parcialmente destruída, se eu não me engano, por conta da própria decadência do povo Inca, do Império, né? Não do povo, mas do Império Inca, que foi também sendo destruída uma cidade, né? Uma das principais cidades que tinha do Império Inca, que fica no lugar, mais precisamente ali naquela região de Cusco, e também é muito visitada. Não é de graça também para chegar lá, tá bom? Custa uma certa quantia, e até porque quem administra os passeios turísticos para Machu Picchu é uma empresa americana que conseguiu a concessão para operar ali as linhas, né, que chegam até Machu Picchu. Aqui também é outro, um castelo, San Michel, que fica na Europa, né? Nós temos também aqui outra expressão histórica também de povos antigos que fica no Chile. Eu não sei se se é os Incas, tá? Não tenho certeza. Aqui também é uma outra construção histórica, também muito, muito antiga. Nós temos aqui também outros que ficam nas montanhas. Nossa, gente, tem patrimônios em todo lugar que você imaginar. Esse aqui vocês devem conhecer, Cristo Redentor, também é considerado um patrimônio da humanidade, tá? Não é só um patrimônio do Rio de Janeiro, não é só um patrimônio do Brasil, mas é um patrimônio da humanidade, né? Ele tem um peso simbólico muito grande, muito importante. Temos as Cataratas do Iguaçu, também que já foi tombado como patrimônio cultural. Você vê que tem a ver com a natureza, mas também tem a ver com a cultura, né? Então você vê as cataratas, tem as cataratas do lado brasileiro e tem as cataratas do lado argentino também, tá? O Pelourinho, que fica na Bahia, também foi tombado como patrimônio cultural. A cidade de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, também é patrimônio cultural. Olha só que interessante, né? Vários lugares aí que talvez vocês possam até conhecer um dia, quem sabe. Fica o convite para conhecer, né? O nosso estado de Rondônia, nós temos aqui o Forte Príncipe da Beira, que também é um patrimônio tombado, tá? Fica lá em Costa Marques, eu já tive o prazer de conhecer, muito interessante. Aqui a nossa praça, né? Aqui da Estrada de Ferro, e o nosso trem. Infelizmente está fechado agora esses tempos, está com um bom tempo que está fechado para visitação, mas também é um patrimônio histórico. E as nossas 3 caixas d'água, que fica aqui no coração da cidade de Porto Velho, também é tombado já como patrimônio cultural, tá, pessoal? E esse aqui está aberto, se vocês quiserem conhecer, podem vir conhecer uma praça, aqui na praça, que eu não lembro o nome, mas acho que é a Praça 3 Caixas d'Água, né? E vocês podem vir conhecer aqui, quem é de fora e quem é de Porto Velho, enfim, onde você esteja, tá bom? Muito bem, então tá aí, gente. Essa foi a aulinha de hoje para falar sobre o patrimônio cultural. Espero que vocês tenham gostado, relembrado aí alguns lugares. E a gente volta já já para fazer a nossa revisão de conteúdo e correção da atividade, tá bom? Aguardo vocês, até mais.